Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravarmos mais uma aula, a lição dos juvenis, tá? Esse domingo estaremos estudando a lição de número 4, que tem como tema amor próprio, amar como a ti mesmo, tá? Essa lição, ela está baseada em dois textos bíblicos, em Marcos capítulo 18, do versículo 28 ao versículo 34, e João capítulo 15, do 8 ao 14. Como dica, quero deixar logo para os professores que possam fazer uma pesquisa, ainda que de forma, digamos, rasa, tá? Porque esses são assuntos que não se resolvem em uma, como diria um professor meu, em uma sentada, é preciso muita pesquisa, e são áreas realmente que do comportamento humano, e são áreas que exigem um estudo aprofundado, tá? Porque a lição de domingo, a lição de domingo, principalmente o primeiro tópico, ela trata de alguns assuntos que são muito interessantes, muito importantes e que condizem com essa faixa etária dos alunos. Nós sabemos que o juvenis é uma sala que ali compete a idade de 15 a 17 anos de idade, tá bom? Então, nós iremos já direto para a lição, tá? Que está dividida em 4 tópicos, e aí fica essa dica. À medida que eu for passando aqui, você vai entender por que eu estou dizendo que você precisa fazer uma leitura, uma pesquisa, ainda que seja uma pesquisa não tão aprofundada, tá bom? Mas é necessário para que você possa ter o melhor domínio do que o tema da lição está falando e também alcançar aí o coração dos seus alunos, tá bom? O primeiro tópico, ele fala sobre amar a si mesmo, tá? Veja que nós estamos aqui em uma encruzilhada. Eu achei bem interessante porque a lição, com muito, digamos assim, com muita proeza e destreza, ela conseguiu mostrar que amar a si mesmo tem o seu sentido positivo, mas também amar a si mesmo tem o seu sentido negativo, tá? Então, vai depender muito de como isso é desenvolvido em cada ser humano, principalmente nessa faixa etária, professor. É importante você pontuar bem isso em sala de aula. Essa faixa de 15, 16, 17 anos, veja que esse grupo de pessoas, eles estão prestes, principalmente os pessoal que estão aí na fase dos 17 anos, estão muito próximos dos 18 e, segundo o nosso costume, digamos assim, eles estão próximos de alcançar ali a maioridade, tá? Então, como é que a lição, ela divide essa questão? Primeiro, ela fala sobre amor próprio. Ela até coloca aqui que, de acordo com o dicionário, tá? Wise, eu acho que assim pronuncia a palavra em inglês, enfim, ela diz que essa palavra amor próprio significa sentimento de dignidade, tá? Interessante isso, né? Sentimento de dignidade, estima ou respeito que cada qual tem por si mesmo, tá bom? Ele fala mais que é equivocado pensar que se amar é sinônimo de arrogância ou prepotência, tá bom? Na passagem de Marcos 12:31, Jesus relembra o segundo maior mandamento, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui fica evidente que, antes de dirigir o nosso amor a outras pessoas, é necessário cultivar o amor próprio. Pois como é possível amar e cuidar do próximo se não amo nem cuido de mim mesmo? Por que que a lição, ela, com muita destreza, ela pontua essa questão? Porque tem pessoas que são, às vezes, muito hipócritas, né? Tem pessoas que são muito hipócritas, tem pessoas que não querem, acham que é errado alguém dizer, por exemplo, que ela é confiante. Às vezes tem pessoas, eu consigo fazer isso, eu garanto fazer isso, e aí alguém interpreta isso como algo negativo, como arrogante, como alguém petulante, mas não é essa a questão, tá? Esse ponto aqui é bem interessante, porque mostra que o próprio Jesus, ele deixa muito claro, segundo suas palavras, que você tem que procurar se amar.
Se amar no sentido de quê? De acreditar em si mesmo, de cuidar de si. A gente vai ver que a lição vai falar sobre os cuidados físicos, os cuidados emocionais e os cuidados espirituais. Porque uma pessoa, veja bem, até para quem lida, né, com liderança, pessoas que lidam como pastores, professores da escola dominical, enfim, de forma geral, se a pessoa não estiver bem, sua saúde física, sua saúde espiritual, sua saúde psicológica, né, ou emocional não estiver boa, como é que ela vai ajudar outro? Então, como é que ela vai poder tirar alguém de um buraco, se ela mesma está num buraco? Então, por isso que é importante, a lição coloca isso de forma muito bem precisa, esse ponto, que é preciso, em primeiro lugar, antes de desenvolvermos qualquer amor ao próximo, no sentido de querer ajudar uma pessoa, primeiro nós devemos procurar nos amar. Esse é o primeiro subtópico, tá? Segundo subtópico, ele fala sobre a autoestima. Essa palavra, né, é uma palavra que está em moda, autoestima. Os cursos, por exemplo, hoje tem até cursos aí, os chamados coaches, né, pessoal que trabalha muito essa questão aí de autoestima, muito hoje usado aí para trabalhar pessoas que, digamos, elas não têm crença em si mesmo. Veja, você não pode fazer nada na vida se você não tiver crença em si mesmo. Se você não acreditar em si, não tem como fazer. Tá? Qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, é preciso ter esse amor próprio. Então, isso vai gerar uma certa confiança em si mesmo. Porque se você não tiver essa confiança, você poderá trazer problemas. Né? Imagine só uma pessoa que resolve dirigir, um exemplo. Se ela não tem confiança, como é que ela vai dirigir? Ela vai causar, no mínimo, um acidente, vai, enfim, tirar até mesmo vidas, né? E ele fala uma coisa na lição que eu achei bastante interessante, que essa autoestima, tá? Ela começa na educação, tá? Presta atenção aqui, na educação que os pais dão aos filhos. Isso aqui eu achei importante, sabe por quê? Porque é de pequeno que você começa a gerar no ser humano essa autoestima. Tem criança que é muito dependente, tem criança que não sabe fazer nada, tudo o pai faz, tudo a mãe faz. E isso vai minando qualquer possibilidade dessa criança, quando numa vida adulta, ter condições de tomar decisões por conta própria. Por isso é muito importante, eu achei isso aqui super interessante da lição, que nós devemos, como pais, né, desde cedo, testar. O nosso próprio Deus, ele nos testa. Veja que Deus fez Adão, Deus fez Eva, mas os provou, os testou, porque eles precisam, por conta própria, eles precisavam, na verdade, por conta própria, desenvolver suas habilidades humanas. Assim são as crianças. É de pequeno que se aprende, tá? Mas, infelizmente, alguns pais, de forma exagerada, defendem, protegem os filhos de forma que cria uma certa bolha sobre ele, de modo que eles não conseguem, de maneira nenhuma, quando atinge, esses problemas começam a apresentar já na vida adolescente, tá? Quando chega na vida adulta, aí o negócio realmente está esculhambado, ou seja, cresce-se uma pessoa que não tem autoestima, não tem confiança para fazer nada. Tudo o que ela vai fazer, ela precisa do ok de alguém, ela precisa de uma palavra de alguém, ela precisa de um empurrão de alguém, ela não tem atitude, ela não consegue desenvolver um projeto sozinha, porque na cabeça dela nunca vai dar certo. Mas isso se dá muito porque lá na infância ela não teve os cuidados educacionais dos pais necessários para que na vida adulta ela pudesse, né, ser uma pessoa mais autoconfiante. Claro que a lição, no primeiro tópico, ela tem como objetivo, professor, trazer exatamente esse ponto, mostrar que o ser humano ele não pode viver se mutilando emocionalmente, tá? Ele não pode viver se destruindo. Esse é o propósito da lição. Mas o segundo tópico, ele vai tratar do contrário, tá? Como eu falei no início da nossa explicação aqui, da nossa aula, eu falei que esse tema amor próprio, ele tem que ser uma coisa realmente equilibrada, né? Porque é, é bom realmente ter amor próprio,
mas tem que tomar cuidado para que esse amor próprio ele não se torne um algo exagerado, né? E é isso que o segundo tópico da lição ele vai tratar. O segundo tópico fala os perigos extremos, diz. Primeiro, a autoestima em excesso. Uma autoestima em excesso, meus queridos, preste atenção aqui que é muito importante você estudar, dar uma pesquisada na internet sobre esses problemas comportamentais que podem ser desencadeados por uma autoestima excessiva. Eu vou usar só um exemplo aqui. Tem gente que fala, eu não tenho medo. Tem pessoas que falam assim, eu não tenho medo. Isso mostra que é uma pessoa que tem uma autoestima elevadíssima, né? Ele pega, ele vai... Tem gente que sobe em poste, né? Às vezes para ajeitar um fio elétrico ali, e aí ele diz, eu não preciso disso, porque eu sou profissional, eu sei o que eu estou fazendo, e aí o resultado, muitos acabam recebendo uma descarga elétrica e acabam morrendo. Outros, né, desafiam o perigo o tempo todo, porque, segundo eles não têm medo e eles são profissionais, eles são muito bons, eles são muito tal, entendeu? Então isso aí se torna perigoso, porque, querendo ou não, o medo, já dizia alguns especialistas, que o medo, apesar de a gente tomar cuidado para que ele não vire pânico, né, um terrorismo em nossa mente, mas o medo, de certa forma, ele é um mecanismo de defesa do ser humano, porque quando a gente perde o medo de fazer as coisas, né, quando a gente perde o medo, tá, a gente começa a querer ultrapassar os limites, a gente passa a querer desrespeitar as leis, a gente passa a querer ir além daquilo que é possível. E o resultado nunca é bom, sempre o resultado é igual ao que? Desastre, né? Muitos até acabam perdendo a vida. Isso aqui é só um exemplo do perigo da autoestima. Um outro perigo que a lição coloca é a pessoa se tornar um narcisista, tá? E aí eu tive fazendo uma pesquisa rápida sobre características narcisistas. Aí eu anotei aqui, ó, primeiro, uma pessoa que é narcisista. Veja bem, nessa faixa etária aí, meu querido, você que lida com pessoas de 15, 17 anos, não são todos, tá? Mas veja bem, nessa faixa etária, isso aqui pode ser muito comum. O que é comum, Silvio? Egocentrismo extremo, pessoa muito egocêntrica, tá? Necessidade de reconhecimento e superioridade, dificuldade em lidar com críticas e frustrações, falta de empatia, relações agressivas quando o ego é ferido. Isso aqui é muito comum nessa faixa etária. Tem adolescentes, tem até crianças já que manifestam essas características, que tem um ego extremo muito avançado. Ele acha que ele é, como eu costumo dizer, eu uso muito ditado popular, a última bolacha do pacote. Ele acha que ele é o tal, superior, o mais bonito, o mais inteligente, tá? Ou que tem todas as coisas, o que pode fazer todas as coisas. Isso aí é um ego, sabe? Quando alguém tenta bater de frente com ele, né? Ele se sente realmente superior. E o mais interessante, são pessoas que têm extrema dificuldade em lidar, como ele fala aqui, com frustrações, tá? Isso é um perigo, meus queridos. Professor, isso é um perigo porque nós temos visto na vida adulta de algumas pessoas, gente que às vezes faz mal para o outro. Por quê? Porque simplesmente ele criou uma coisa e aquela pessoa ali negou, tá? Por exemplo, relacionamentos às vezes que terminam de uma forma muito trágica, quando alguém não quer mais, não aceita, não quer mais relação com o outro, ou seja, esse cidadão não sabe ouvir um não sabe lidar com a perca, ele vai lá fazer o quê? Tira a vida da pessoa. Sabe por quê? Porque são pessoas narcisistas que têm muita dificuldade em lidar com percas, né, com críticas. Outra característica fundamental, eles têm extrema dificuldade em lidar com críticas, tá? E ficam extremamente zangados. Quando são criticados, eles ficam extremamente furiosos, porque para eles estão sempre certos, o mundo todo está errado, só eles é que estão certos, porque eles desenvolveram o que eles chamam na psicanálise de uma personalidade narcisista, tá bom? E aí a lição ela traz aqui dois exemplos de dois personagens muito narcisistas. Um deles foi quem? Caim. Duas características sobre Caim, tá bom? Primeiro, Caim, quando na hora do sacrifício, que Abel faz o sacrifício e Caim faz o sacrifício dele, Deus aceita apenas de quem? O sacrifício de Abel. Todo mundo sabe por quê.
Mas quando é o sacrifício de Caim, o dele é rejeitado. E o texto bíblico fala, em Gênesis 4:5, que ele ficou o quê? Irado, ou seja, ele não aceitou a rejeição. Na cabeça dele, mesmo ele fazendo aquele sacrifício de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas ele achava que ele era igual do irmão dele. Então, por que que só aceita do irmão dele e não aceitou o dele, tá? Visto que ele também estava ali sacrificando. Então, veja que é uma característica de uma pessoa narcisista. Outra questão também, quando Deus pergunta para Caim sobre o irmão dele, ele dá uma resposta meio atravessada, que ele não tem, que ele não, tipo assim, parafraseando as palavras, que ele não era babado do irmão dele, que ele não sabia do irmão dele, ou seja, mostrou-se uma pessoa que não tinha o quê? Empatia, ou seja, era sangue dele, ele tinha acabado de matar o irmão dele, mas por ser uma pessoa extremamente narcisista, ele fala para Deus que, tipo assim, eu tô pouco me lixando pro meu irmão, eu não quero saber dele, ou seja, mostra uma pessoa que não tem o quê? Empatia, ok? Um outro personagem que a lição vai trazer é Jezabel. Quem aqui já leu a história de Jezabel sabe que essa mulher era extremamente, mas assim, no nível avançado dentro desse comportamento narcisista, tá? Um dos exemplos que a lição vai colocar aqui, ela coloca o exemplo aqui que Jezabel, ela queria uma vinha, né? A vinha de Nabote. Nabote foi lá, o rei, né? Queria essa vinha e tal, queria inclusive comprar, só que ele não quis vender, e aí a Jezabel pegou e entra em cena. Ela queria, tipo assim, na força e na bala, e mandou exterminar o rapaz Nabote por causa de uma vinha. Então, são pessoas, como a característica narcisista da personalidade narcisista, são pessoas que não sabem ouvir não. Então, isso aqui é muito importante, você tratar com isso em sala de aula, mostrar que, sim, é importante, o amor próprio, etc, tal, mas de forma equilibrada, de forma baseada na palavra de Deus, ok? E aí, um outro problema também que a lição vai trazer é a falta de baixa autoestima, tá bom? Isso aqui é muito sério, né? E a lição, ela diz que a baixa autoestima, porque a baixa autoestima já está dizendo, se a autoestima é uma pessoa que tem uma confiança, digamos, é uma pessoa que tem realmente força, como personalidade, etc., já a baixa autoestima é uma pessoa que não tem nada disso, ela é totalmente insegura, é uma pessoa que está sempre se sentindo incompleta, é uma pessoa que está sempre triste, está sempre, como o próprio nome já fala, né? É baixa. E qual é o perigo disso? Isso pode desenvolver alguns transtornos comportamentais, como a lição coloca, como, por exemplo, a questão da bulimia e anorexia. O que seria a bulimia? Isso aqui é muito sério nessa idade, professor, muito sério. São pessoas que às vezes comem, e depois que elas comem, elas têm um sentimento de culpa porque comeram demais e elas querem manter um corpo, digamos assim, um corpo, né, perfeito. E aí elas começam a fazer coisas para botar essa comida para fora, tomam laxantes, elas criam forma de vomitar, outras fazem exercícios físicos de forma exacerbada. Isso aí é a chamada bulimia, é um transtorno que é causado pela baixa autoestima, porque a pessoa não tem confiança, tipo assim, ela senta, ela comeu ali, bacana, e depois vem o sentimento de culpa. Pode ver como ser humano, professor, e você aluno também que talvez está me assistindo, como nós seres humanos somos extremamente complexos, como a nossa personalidade, uma vez que ela não tenha realmente uma estrutura adequada, ela realmente fica em frangalhos, né? Então, é isso aqui que eu achei interessante, essa questão da bulimia, né? A pessoa come, depois que ela comeu, ela vem aquele sentimento de culpa. E assim, ela vai procurar uma maneira de botar essa comida para fora. Ah, vou fazer atividades físicas de forma exagerada até eu queimar todas as calorias. Ou então, eu vou tomar laxante para botar a comida para fora. Ou então, eu vou provocar vômitos para que eu possa botar a comida para fora, porque eu não posso ficar gordinho demais. E às vezes o corpo da pessoa, eu estava lendo sobre isso, às vezes a pessoa nem é gorda, digamos assim, ela nem é obesa, mas por ela ter uma baixa autoestima, não ter confiança nela mesma, ela acaba criando
essa loucura, né? Essa teoria maluca. Já a anorexia já é ao contrário, né? A anorexia são pessoas que às vezes têm um peso ali e tal. Diferentemente da bulimia, a pessoa que sofre desse transtorno aqui de anorexia, ele já evita comer, ele já faz jejuns pesados, toma remédio, porque na cabeça da pessoa ele sempre está acima do peso, e muitas das vezes nem está acima do peso, o corpo está até bacana, está legal, mas como ela tem uma baixa autoestima, ela não tem uma confiança, ela não se ama, e ela procura parâmetros, porque as pessoas de baixa autoestima, elas estão sempre procurando parâmetros, elas nunca estão satisfeitas, elas nunca conseguem manter-se em um padrão. Por quê? Porque para elas, aquela pessoa é o parâmetro, digamos, é o símbolo da perfeição, digamos, aquilo ali é o que eu tenho que seguir. E aí ela acaba entrando, às vezes, em uma dieta extremamente pesada, exagerada, que isso vai causar, com toda certeza, além dos transtornos psicológicos que já está causando, também inúmeros transtornos físicos e, em alguns casos, como a gente sabe, até levando à morte. Então, professor, esse segundo tópico da lição, ele é de extrema importância. Você perder um certo tempo nele, dar uma estudada, dar uma pesquisada sobre isso. Se você puder levar para a sala de aula fotos, né, de pessoas com esse tipo de transtorno e mostrar para os alunos, seria um ótimo recurso didático para mostrar que o negócio é sério. Porque, volto a falar, eu volto a dizer, né, que essas pessoas, elas nessa faixa etária, de 15 a 17 anos, é muito comum isso aqui. Principalmente nessa sociedade que nós estamos vivendo, que é uma coisa, assim, realmente terrível. Um outro também transtorno que isso aqui pode causar é o transtorno da ansiedade. Ansiedade já está dizendo, né? O que é transtorno de ansiedade? Ele fala que são, aqui eu pesquisei, fala que são condições psicológicas em que o medo, a preocupação ou a tensão se tornam excessivas, persistentes e desproporcionais em relação à situação real. Aí ele até fala que é natural sentir ansiedade em momentos de tensão, como uma prova, eu posso ter uma ansiedade, uma entrevista de emprego, enfermidade, etc. Mas, nos transtornos, essa sensação é intensa, contínua e interfere na vida diária, o sono, na concentração, nas relações e até na fé. Então, veja bem os problemas que uma baixa autoestima ela pode causar na pessoa, além da bulimia, da anorexia, ainda tem a questão dos transtornos de ansiedade, onde, como ele coloca aqui, é uma preocupação diária, excessiva, contínua. E essa preocupação, como a pesquisa mostra, ela pode gerar o quê? Falta de sono, né? Falta de concentração, problema nas relações pessoais e, inclusive, na questão também da fé. Então, veja como é importante esse mandamento que Jesus deixou, amar-se a si mesmo, por isso que eu falei no início, se a pessoa não se amar, se a pessoa não cuidar de si mesma, ela não tem a mínima condição, tá? A mínima condição de ajudar uma outra pessoa, porque para eu poder ajudar alguém, eu tenho que estar saudável. E é por isso que o terceiro tópico, ele fala sobre o autocuidado. Primeiro ele fala a questão física, né? Cuidado físico, depois trata do cuidado emocional e por último do cuidado espiritual. A questão física é a nossa saúde, tá bom? Aí aqui tem a ver com atividades físicas, questão alimentar, são esses detalhes, entendeu? Que nós sabemos a importância de cuidar do corpo, principalmente nessa faixa etária, estou sempre frisando isso, porque nós estamos lidando com alunos de 15 a 17 anos, tá? Onde eles gastam muita energia de forma excessiva, é claro, dormem muitas das vezes tarde, tem uma exposição muito grande com telas, tablets, celulares, computadores, videogame, entendeu? Então isso não é bom, tá? De forma excessiva isso não é legal. Então, de certa forma, eles estão prejudicando o corpo físico dele. Então, tem que ter aí um cuidado também. Porque tudo isso, de certa forma, vai, de certa maneira, lá na frente, vai influenciar, vai afetar a vida da pessoa. Outro é a questão emocional. E a lição traz aqui algumas coisas que é muito importante a pessoa se afastar de tudo aquilo que faz mal. Como, por exemplo, maus hábitos, né? Tem pessoas que têm hábitos horríveis, né? Hábitos negativos, então se afaste desses maus hábitos, relacionamentos tóxicos, tá bom?
em amizades que só servem para destruir, tem amizades que só servem para fazer você aprender coisa que não presta. Na questão dos maus hábitos, tem gente que cria hábitos, entendeu, de falsidade, né? Como assim, se? Ou seja, ele usa a determinadas pessoas para chegar em determinado lugar. Isso é um hábito negativo, entendeu? Ele aprende que a gente pode tirar proveito dos mais fracos e por aí vai. E por último, tá, ele fala que sobre excesso de atividade. Então, tudo isso é importante observar para que a gente possa ter um cuidado melhor emocional. A Bíblia, ela até chega a dizer que nós devemos ocupar nossa mente pensar em coisas boas, né? Tudo que é bom, né? Tudo que é agradável, tudo que é louvável, tudo isso é o que a Bíblia nos ensina a pensar. Veja que a Bíblia, ela não é um manual de psicologia, a Bíblia não é um livro de psiquiatria, nada disso. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela dá diretriz para que a gente possa ter uma vida saudável, tanto no campo físico, como também no campo emocional. E, claro, por último, a vida espiritual. Tá? É claro que Paulo chega a dizer, ele não tem esse texto aqui, mas Paulo chega a dizer, lá em Tessalonicenses, que nós devemos santificar o espírito, a alma e o corpo. Então, o espiritual, já está dizendo, ele começa dentro do espírito. Essas questões espirituais, elas não podem ser completadas, por exemplo, com um shopping, com um lazer, não. Essas questões espirituais, elas só serão completadas com a presença de Deus. Aí vai entrar a oração, vai entrar a leitura da Bíblia, vai entrar o cultuar, enfim, são essas questões, o louvor, a adoração de forma geral, tudo isso, de certa forma, são coisas que vão ajudar na minha vida espiritual. E para fechar, o quarto e último tópico fala sobre autoestima humilde, né? Primeiro ponto, ele fala, reconheça seu valor com humildade, né? Ele fala, para uma autoestima saudável e equilibrada, tá? Precisa-se trabalhar os pensamentos e adequar, vou repetir, precisa-se trabalhar os pensamentos e enquadrá-los à realidade. Isso aqui eu até marquei na minha lição, essa palavra enquadrá-los à realidade. A pessoa tem que aprender a viver dentro da sua realidade, tá bom? Tem hora que o ser humano, porque assim, na nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Pode ser que em algum momento nós estejamos aqui, amanhã um pouco mais acima, às vezes descemos um pouquinho mais, depois sobe, depois desce. Essa é a vida do ser humano. Então, é por isso que a lição, eu acho que isso aqui é interessante, que para que você tenha uma autoestima saudável, um ponto muito importante é você aprender a enquadrar essa autoestima dentro de quê? Da sua realidade. Não querer dar passos além daquilo que você pode dar. Tem um ditado popular que diz assim, galinha que acompanha pato morre afogado. Por quê? Porque galinha não nada. Galinha não foi feita para viver dentro d'água. Mas o pato, ele pode, né, entrar numa lagoa e tranquilamente ali nadar, porque é um habitat dele também. Não é o caso da galinha. Então tem pessoas, às vezes, acompanhando o outro e acabam o quê? Morrendo afogado. Então, outro ponto que eu achei bastante importante. E o último que fala, ele usa um personagem bíblico para falar de Esté, que é um exemplo, né, de autenticidade. Mostra que Esté começou ali, né, muito pobre, uma pessoa lá de baixo, se tornou uma rainha, mas isso não influenciou, porque ela tem um processo de formação, com toda certeza, ao lado ali do tio, cresceu ali, etc, tal, se tornou uma rainha, mas ela não ficou altiva, soberba, né, pisando nas pessoas. Pelo contrário, o dom, tudo aquilo que Deus deu para ela, permitiu ela chegar até ali, ela usa para, de certa forma, para salvar ali o povo de Deus, tá bom? Então essa é a nossa lição agora desse domingo, muito boa. Eu tenho dito que essa lição, esse tema, Andando em Amor, é um tema que, na minha opinião, está sendo muito bem trabalhado, muito bem explicado, tá? Eu acredito que muita gente está sendo alcançada por essa lição aqui, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, assim, Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.